Eu quero convidá-los a abrir ou acessar a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo a essa comunidade, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus e a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra humana, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Até aqui, vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento e agora especialmente pela leitura e reflexão da sua palavra, que ela possa fazer sentido para cada pessoa que hoje que nos acompanha presencialmente, mas também à distância, porque nós sabemos que a sua palavra nos renova, nos transforma e nos dá sentido, significado para continuarmos seguindo o seu Filho Jesus. É no nome de Jesus, desse seu Filho, do qual nós somos discípulas e discípulos, que eu lhe agradeço e te peço. Amém. Palavras do apóstolo Paulo, aqui na carta aos Tessalonicenses. Ele escreve para uma comunidade que se reunia então lá em Tessalônica, e Paulo, a gente sabe que ele escreve algumas cartas, e essas cartas são parte de grande conteúdo daquilo que nós chamamos na nossa Bíblia de Novo Testamento. E essas cartas que Paulo escreve, elas são endereçadas, todas elas, a comunidades específicas.
e com um objetivo específico, de orientar, de corrigir, de fortalecer, de encorajar e cuidar de todas essas comunidades, de fazer com que, na verdade, essas pessoas que viviam lá no primeiro século da nossa era cristã, crescessem como discípulas e como discípulos de Jesus. Porque nenhum discípulo nasce pronto. Não é verdade? Nenhum discípulo nasce pronto. Você faz uma escolha, de repente, na sua caminhada, de devotar a sua vida a algo ou a alguém, e no momento em que você devota a sua vida a esse algo ou a esse alguém, nada mais é do que o início de uma formação, de uma longa jornada de aprendizado que nós precisamos viver. Então, a nossa vida vai sendo moldada e os erros vão sendo corrigidos, os acertos vão sendo reforçados e a gente vai aprendendo a se tornar, num processo contínuo, sem fim, discípulos e discípulas de Jesus. E é por isso que dia após dia nós nos debruçamos sobre esse texto sagrado, que nós consideramos Bíblia. É por isso que a gente se encoraja na oração. É por isso que a gente, semana após semana, a gente se reúne aqui nesse espaço, nesse lugar, em torno de um texto, em torno das músicas, das canções que nos falam, que nos orientam, que nos encorajam. E por que a gente faz isso? Porque ninguém nasce pronto, porque na vida ninguém está pronto para todas as coisas. Nós estamos em um processo de formação. E as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas, elas foram formuladas justamente para as comunidades com esse propósito, de instruir essas pessoas que estavam num processo de formação de serem discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. E é por isso que eu abro esse mês, já fica aí para os pregadores de plantão, né, tentando olhar, ou tendo um olhar um pouco mais especial para essas cartas de Paulo, dirigidas às comunidades do Novo Testamento, para falar sobre uma renovação de compromisso com o nosso Deus. Uma renovação de compromisso com o nosso Deus. Porque eu fico pensando que seria fácil, né? Seria muito fácil se a gente tivesse tudo pronto. Se quando a gente se convertesse, por exemplo, tudo fosse dado muito claramente para a gente, né? Então a gente ficaria somente à disposição de aprender algumas palavras, de viver alguns ritos, de olhar para a história da igreja cristã e repetir aquilo que já foi acontecendo e, então, ir replicando um discurso que já foi feito durante mais de 2000 anos e que a gente agora só precisa ativar a nossa memória porque a gente só precisa resgatar aquilo que já foi feito. Mas a caminhada com Jesus, ela seria simples se fosse tão somente isso. Um exercício de rememorização desses textos que estão aqui e da tradição da igreja. E eu fico pensando que até seria fácil da gente viver, né? Porque em algumas situações, né, a gente se pergunta como é que a gente vai fazer agora nessa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus, como pastores às vezes. Eu me lembro de estar indo em certo momento para um velório muito difícil de um bebê e me perguntando para Deus assim, quais seriam as palavras adequadas para dizer para aqueles pais que acabaram de perder um bebê, né? Porque é uma situação que a gente não aprende, não adianta mimetizar palavras dos textos bíblicos, não adianta a gente repetir doutrina, não adianta, porque nenhuma palavra é suficiente às vezes para conter a intensidade do momento. Mas seria muito mais fácil se o cristianismo fosse isso. Se eu chegasse e tivesse um discurso pronto para esse tipo de ocasião e para outros tipos de ocasiões e repetisse, não é? Vivesse numa rotinização do carisma, dos dons que Deus nos deu. Seria mais fácil, mas não seria
interessante, seria uma robotização do Evangelho, porque, particularmente, o que eu acredito que dá sabor para a nossa vida cristã, nossa vida, enfim, e sobretudo na nossa caminhada religiosa, né, é justamente a possibilidade de todos os dias, mesmo diante das dificuldades que a gente possa viver, nós renovarmos o nosso compromisso, nós aprendemos, né, e não vivermos somente de conceitos, somente daquilo que já foi dito, mas de conseguirmos nos colocarmos inteiramente com a nossa vida numa relação com Jesus e com nosso Senhor nesse processo de aprendizagem. Porque no fundo é isso, a caminhada com Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que uma caminhada de fé, uma caminhada de vida e de aprendizado. Não é uma caminhada somente de palavras, sabe? Onde a gente só repete os ritos aqui, onde a gente aprende as palavras aqui e repete para as pessoas lá fora. Não é somente isso. Né? Não é somente cumprir um calendário semanal, não é somente fazer parte de um ministério. Não, é uma caminhada de compromisso que precisa se renovar na vida diariamente, cotidiano, de uma vida engajada com aquilo que se comprometeu a viver e que se rende a um certo modo de existência, de posição existencial na vida que vive. Então, esse trecho que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nesse texto, ele oferece para a gente algumas lembranças que são muito importantes para que a gente avalie justamente como está a nossa vida, como está o compromisso que nós firmamos com Deus e para ver se de fato nós vivemos uma vida compromissada de discípulos e discípulas de Jesus ou se nós somos essas pessoas de palavras que repetem, sabe, uma teologia do papagaio, né? Quer dizer que vai repetindo aquilo que ouviu, mas que por dentro, de fato, o compromisso ele se perdeu em algum lugar. Por isso, eu acho que a gente precisa, ainda mais num dia como esse, onde a gente celebra a mesa da Santa Ceia do Nosso Senhor, se perguntar se nós precisamos e quando, talvez todos os dias, renovar o nosso compromisso com Jesus. Enfim, Paulo ele escreve essa carta para essa comunidade dos Tessalonicenses, que foi uma comunidade que ele visitou na sua segunda viagem missionária. Logo depois de sair de Éfeso, você encontra todo esse itinerário no livro de Atos dos Apóstolos, e as viagens missionárias do apóstolo Paulo foram três completas e uma quarta incompleta. E elas foram jornadas marcadas por muitas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele não viveu somente coisas fáceis nesse compromisso de vida que ele decidiu aceitar aqui seguindo a Jesus. E por quê? Porque a jornada de todo mundo é uma jornada de muita luta. De muita luta. Todo mundo nessa vida, na sua trajetória, é marcado por dias bons e por dias ruins. Isso é uma verdade para quem é discípulo de Jesus e para quem não é discípulo de Jesus. Já dizia um cantor, dias de lutas, dias de glória. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você enfrenta os seus momentos de adversidade da vida, os seus momentos de dificuldade, aqueles momentos que você nem é consequência dos seus atos, e você precisa enfrentar, não é porque você é um azarão, que os céus te escolheram para que você fosse uma pessoa marcada para carregar sozinho todos os dilemas que um ser humano pode carregar. Não é por isso. Quando você enfrenta os seus dias de lutas, você enfrenta esses dias de lutas porque eles são próprios da caminhada de toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa passa por dias de lutas. Então, eu diria assim,
comprometa-se, né, com a vida com Jesus, porque mesmo nesses dias de luta, como Paulo enfrentou, você vai encontrar razões e sentidos para continuar. Porque o Paulo, como eu disse, também enfrenta esses dias de luta nas suas viagens missionárias, mas por uma razão que eu só posso acreditar que seja justamente o compromisso de vida que ele decidiu viver com Jesus. Ele nunca esmoreceu ao ponto de dizer, eu acho que eu vou abandonar esse negócio. A gente não vê Paulo dizendo isso. Inclusive, ele diz muitas coisas, né, que se gloria também na fraqueza, que aprendeu a viver em todo e qualquer tipo de situação. Sabe o que é passar fome e sabe o que é ter abundância, mas na sua consciência essa vocação que não apenas ele, mas que todos nós aqui, Igreja de Jesus, temos, que é a vocação de sermos testemunhas desse Cristo, nesse mundo carente de esperança. De alguma maneira, o Paulo ele tinha uma certeza, um compromisso de vida com isso, mesmo enfrentando todo e qualquer tipo de adversidade. Então, eu quero convidá-los a pensar assim, fazer um apelo, comprometa-se com Jesus. Você que decidiu seguir Jesus, renove o seu compromisso diariamente, porque sem perceber, você vai entender que existe esperança aí. Você vai ser um instrumento, inclusive da graça de Deus na vida das pessoas. O seu compromisso pode transformar e tocar a vida de muita gente, deixar a vida, a história de muitas pessoas muito mais bonita. E mesmo que você não se dê conta disso. Então eu acho que nesse texto há 4 elementos, pelo menos 4 elementos que eu separei, que falam justamente o que Paulo descreve ao escrever esse pedacinho aqui dessa carta aos Tessalonicenses, que revelam sinais de um compromisso com Deus na vida e que servem também para a gente pensar e nos guiar, talvez, para a gente renovar os nossos votos em relação à jornada que nós assumimos de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto está lá entre os versos 1º e o 6º, que Paulo diz assim, resumidamente, e parafraseando, obviamente, olha, ele diz, o apóstolo Paulo, quando nós fomos até vocês, nós não fomos para ser abençoados, mas nós fomos para abençoar. O Paulo está, na verdade, dizendo isso. Quando nós fomos até vocês, nós não fomos por ganância, nós não fomos por nada, nós fomos para abençoá-los. E eu tenho a sensação de que, eu não sei se você vai concordar comigo, mas fique muito à vontade, de que esse tempo que nós vivemos hoje é um tempo que tem insistido nessa inversão de um propósito de existência. Quer dizer, uma das marcas do nosso tempo é de uma existência muito voltada para si. Muito voltada para si. E eu sei que não é algo somente desse tempo específico, né? Porque eu acho que esse sempre foi um desafio da humanidade. Nós propormos, né, para o próximo algo e não somente para a gente. Né? A gente se fecha. Isso sempre foi um propósito da humanidade, talvez um desafio, na verdade, da humanidade. Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que hoje, né, a nossa existência é quase que uma existência narcísica. Quer dizer, essa é uma marca muito forte do nosso tempo, não é da geração, não é de todos nós. Nós vivemos quase que uma existência narcísica. E o perigo disso, além da vida cotidiana, a gente viver só voltado para si, é que isso se torna um paradigma da nossa espiritualidade cristã, às vezes. Tem muita gente... o Corinthians deve ter ganhado. Não, né? Não.
Porque tá assim, tá difícil. Voltando, tem muita gente que inverteu essa lógica da caminhada com Deus, o que significa a caminhada com Deus, como se a lógica da caminhada com Deus tivesse deixado de ser vá e seja uma bênção, sabe? Ser tu uma bênção, e começou a se passar como vá e busque a sua bênção. Entende? É deixar de ser uma bênção para agora buscar a sua bênção. Né? Eu já compartilhei isso daqui em outro lugar, em outro momento, aqui mesmo, mas eu me lembro de um pastor falando, né, que uma vez foi pregar em uma igreja, foi visitar, eu acho, acredito, e tinha um jovem pregador pregando sobre Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Em algum momento, né, ele disse que, dentro de uma teologia específica, que esse filho, em certo sentido, ele errou, mas ele estava certo em pedir algo para o pai, porque às vezes a gente tem que pegar Deus pelo colarinho e dizer como esse filho disse para o pai: pai, dá o que é meu. Né? E imagina, esse pregador disse: Senhor, se o Senhor for derrubar tudo isso daqui, lembra que eu não concordo com essa fala, etc. Né? A gente pode rir e achar graça de algo semelhante, né? Mas quando a gente procura igrejas para a gente tão somente se sentir bem, quando a gente procura igrejas, não onde a gente se sente bem, mas para tão somente se sentir bem, igreja que fala a minha língua, igreja onde eu não sou confrontado, igreja onde eu nem preciso produzir um senso de coletividade, porque nós estamos participando e somos corpo de Cristo. Quer dizer, igreja onde eu estou buscando a minha bênção, eu estou buscando sair mais leve, eu estou buscando somente ser saciado, sem o compromisso de ser discípulo e discípula de Jesus. Quando a gente faz isso, a gente está sendo picado pelo mesmo mosquitinho desse jovem. Talvez a gente não haja com tanta loucura, igual esse jovem pregador que foi citado por esse pastor, mas a gente pode cair, talvez sim, nessa doença de ser cristão para buscar a sua própria bênção. Então, uma vida de compromisso com Deus é uma vida que não se rende a essa pressão contemporânea, sabe? De fazer dessa nossa existência tão somente esse receptáculo de bênçãos. Isso não quer dizer que nós não podemos pedir bênçãos para Deus, não. Mas esse não pode ser o sentido último e primeiro da nossa vocação cristã, do chamado que nós recebemos. Uma vida de compromisso com Deus é uma vida que coloca a si própria à disposição de Deus, para que outros sejam abençoados. Esse é o imperativo da fé. E a gente pode entender isso com aquele que a gente chama de pai da fé, que foi chamado por um Deus estranho, porque ele não conhecia esse Deus. Ele servia outros deuses. Abraão, né, que foi chamado com o nome ainda Abrão, que pede, e esse Deus pede para ele sair da sua parentela, da sua terra, e pede para ir para uma terra que ele vai lhe mostrar, lá em Gênesis 12, e de repente, se a gente fosse entender e resumir o que Deus pede para Abraão, ele está dizendo assim: Abraão, ouça, vá e abençoe. Sê tu uma bênção. Ouça, vá e abençoe. Foi isso que Deus disse ao patriarca lá em Gênesis 12, ao pai da fé. Vá para a terra que eu vou te mostrar, e enquanto você estiver indo para essa terra, seja uma bênção. Seja uma bênção. Então eu queria dizer a vocês nessa noite, primeiramente, abdique dessa tentação egoísta, de fazer com que a sua vida cumpra somente um propósito, o propósito de ser um acumulador de bênçãos. Abandone isso.
abandone isso, porque acredite naquilo que o Paulo diz em Atos, que são palavras, ele diz de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Acredite nisso, porque há um mistério que acontece quando nós partilhamos, quando nós abençoamos, quando nós descobrimos que há uma dádiva de Deus no ato de nos partilharmos a vida, de abençoarmos as pessoas. Então faça a Deus essa oração todos os dias, assim, sabe, quando você for sair da sua casa, Deus, onde e como eu posso ser uma bênção hoje? Como e onde eu posso ser uma bênção hoje? Quando você acordar de manhã, antes de sair de casa, faz essa oração simples. É que geralmente a gente pede, a gente tem direito de pedir, mas termina com essa oração de ser uma bênção em algum lugar. Você não precisa estar em algo grandioso, participar de uma coisa gloriosa, sabe? Talvez você seja lembrado nas pequenas coisas que você pode ser uma bênção para alguém. Pequenas para você, mas que para outra pessoa pode ser muito representativa. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia de que só é legal o que a gente faz quando isso é grande demais. Quando isso ecoa demais. Há coisas consideradas tão pequenas e tão simples que fazem tanta diferença na vida das pessoas. Um abraço, às vezes. Né? Uma palavra. Então, Paulo está dizendo aqui para essa comunidade de Tessalônica, quando nós não fomos para ser abençoados. Nós fomos para abençoar vocês. E eu tenho até certeza que o Paulo, se ele tivesse mais espaço na carta, ele diria, com certeza nós fomos abençoados também. Né? Mas ele faz questão de enfatizar, nós fomos para abençoar. Para abençoar. Então, uma vida de compromisso com Deus é uma vida que se propõe a abençoar vidas. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, entre o verso 7 e o verso 9, é o que o Paulo diz, que além da gente ser chamado para abençoar, o apóstolo Paulo diz assim, nós nos doamos a vocês. O que pode parecer uma redundância, pode parecer a mesma coisa, mas não é. E eu queria explicar para vocês, porque a gente pode abençoar os outros com aquilo que a gente tem. Isso é certo, a gente pode usar dos recursos que a gente tem e abençoar os outros, achando que isso é suficiente justamente para a gente não precisar abençoar os outros com aquilo que a gente é. Vejam só, a vida com Deus, ela não consiste em apenas pensar naquilo que você tem para colocar à disposição de terceiros. O que às vezes a gente acha que é o suprassumo da generosidade. Né? A gente contribui com algo que a gente tem e fala, ok, eu sou uma pessoa extremamente generosa. Sabe? Mas quando as pessoas se aproximam da gente, quando elas se aproximam de você, elas não precisam às vezes dos seus recursos. As pessoas, elas precisam às vezes somente de um pouquinho do seu tempo. Às vezes as pessoas não estão procurando dinheiro. Às vezes as pessoas não estão procurando a sua sabedoria, os seus conselhos propriamente. Então, sabe esse negócio de já antecipar a pergunta? Né? A pessoa vai começando a falar com você e você já fala de quanto você precisa. Então fala, não, peraí, como é que eu posso resolver o seu problema? Sabe, quer dizer, o que você quer que eu faça? Que porta você quer que eu abra? Fala, vamos ser prático. Né? Uma vez eu estava numa reunião ecumênica entre pastores, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos, e tinha também pastores de igrejas inclusivas, e nós estávamos falando justamente como nós poderíamos criar um diálogo, tá? E de repente chega um pastor atrasado. A gente estava conversando sobre os dilemas, o que nos separa teologicamente? Porque há conflitos. Né? O que nos separa, tentando entender o ponto de vista, etc., para a gente ter uma relação política boa numa mesa. E de repente chega um pastor
E chega assim, cumprimentou todo mundo e fala, não, mas vocês estão discutindo aqui já há 1 hora. Eu quero saber de coisa prática, o que a gente vai fazer de coisa prática. Quer dizer, sabe aquela pessoa que chega sem discutir o problema, já quer dar uma solução qualquer para as coisas? Eu achei assim um tanto quanto ridículo, porque nós somos chamados para justamente ouvir as pessoas, né? Eu achei de uma arrogância tremenda, assim, tentar dar essa solução sem ouvir o outro, a gente achar que sabe daquilo que o outro precisa, sem partilhar um momento de vida, sem se aproximar de verdade com aquilo que a gente é do outro, mas querer dar uma solução prática com aquilo que a gente tem. Então, às vezes, o outro quer ser ouvido, às vezes o outro só quer ser abraçado, às vezes o outro só quer trocar alguns argumentos, algumas palavras com você. A gente precisa se aproximar com aquilo que a gente é para ouvir. Sabe, às vezes a gente vê aquele fulano vindo lá de longe, ou ligando no celular, que é pastor também fala, ixi, vai me pedir alguma coisa, né? Vai me pedir alguma coisa. Aí, eu tenho certeza. Né? Aí o fulano chega, ou você atende o celular, e às vezes, raramente, às vezes, ele diz, pastor, estou ligando para saber se você está bem. Está precisando de alguma coisa? E desliga ou vai embora. Só isso. E aí, o fulano não viu porque ele é gentil, né? Mas depois você vai pegar a sua cara no chão, né? Porque ela caiu. Acontece isso. Acontece isso com vocês? Acontece isso muito com a gente. Pois, então, o apóstolo Paulo está falando aqui do e de si. Paulo diz, nós nos doamos. Não apenas o que tínhamos, nós nos doamos porque nós partilhamos a nossa vida com vocês. Isso é muito profundo, eu acho isso muito bonito, porque ele diz não somente a afeição, não somente o evangelho, ele diz, mas a nossa própria vida. Porque a vida existe para ser partilhada. Então partilhe a vida com os seus, partilhe a vida com aqueles que são próximos, importantes para você. Esteja perto das pessoas que você ama, permita que essas pessoas também te amem, obviamente, mas faça algo mais, faça mais do que isso também. Faça mais, partilhe a vida com as pessoas que não estão perto ou dentro desse grupo de amigos íntimos, mas que também podem se beneficiar da sua existência. Eu acho que às vezes a gente faz uma confusão nesse negócio aqui, porque a gente acha que a nossa vida, ela é somente para ser partilhadas com aqueles que estão próximos da gente. Né? Isso, na verdade, para o cristão, para a cristã, é uma bobeira, porque a gente esvazia, nesse sentido, uma potência de vida, uma potência de existência, porque a gente pode fazer esse movimento progressivo de abençoar, numa analogia ao texto bíblico, Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. A gente pode fazer isso, porque eu preciso achar que só pode tocar na minha vida aquele que está pertinho. Por quê? Porque só com aquele que caminha comigo em intimidade. Porque não me permitir para ser mais e mais longe instrumento da graça de Deus. Então eu volto a dizer, não apenas com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu sou, na história de tanta gente que talvez nunca eu vá encontrar. Porque eu acredito que, simbolicamente, Deus leva a nossa existência para espaços que nós jamais pisaremos. Mas nós podemos pensar, sim, que nós podemos abençoar além do nosso grupo de intimidade. Então vai guardando aí, meu irmão, minha irmã.
Viver um compromisso com Deus não é somente ter consciência de que a gente está aqui para abençoar, mas é também colocar a nossa existência à disposição dos outros. Não seja como aqueles que só querem sugar os outros. Não seja esse tipo de pessoa. Coloque a sua vida, pense no seu tempo e divida o seu tempo de tal maneira, de tal forma que parte da sua agenda de vida, parte do seu tempo, não seja somente para você. Não seja somente para você, mas seja também para outras pessoas. Isso vai te proteger, inclusive, de algumas patologias relacionadas ao emocional que nós estamos vivendo e vendo, talvez, pessoas definharem por conta disso. Então, cuidado com esse negócio de você achar que você é o centro do mundo e que tudo precisa, e que as pessoas somente precisam compartilhar a vida delas com vocês. Se doe. Vá por aí e abençoe pessoas com a sua existência. Porque o compromisso com Deus passa também por esse compromisso com o próximo. A gente ouve isso, mas a gente precisa começar a alinhar a nossa vida com isso. E a gente vai descobrir o mistério que existe de sentido e de gratidão em fazer isso. Mas o Paulo avança. E lá entre os versos 10 e 13, ele fala mais uma coisa. Ele diz então, nós não apenas fomos chamados para abençoar pessoas, nós não apenas nos doamos com o nosso ser para as pessoas, mas nós, quando estivermos com vocês, vivemos de forma santa e justa. Nós, quando estivermos com vocês, o Paulo diz, vivemos de forma santa e justa. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa que, pelo menos na espiritualidade cristã, essa espiritualidade ela não é uma ordem que se satisfaz apenas com o cumprimento de ritos, apenas com a dedicação de agendas religiosas. Não. Ela é uma espiritualidade, a espiritualidade cristã, que passa necessariamente por um compromisso profundo e visceral com um certo tipo de ética de Jesus. Em outras palavras, ter com Deus significa também assumir um compromisso de viver de forma santa. E viver de forma santa que você não significa viver de forma perfeita. Não é isso que a gente deve entender. Porque isso é impossível, já sabe. Mas viver de forma todos os dias, é o de se aproximar do modelo de vida que é Jesus e se distanciar de todos os modelos de vida que não são Jesus. Ou que são, melhor dizer, a antítese de Jesus. Aquilo que for antítese de Jesus, basta. Não, vida santa é vida perfeita. Às vezes, dava quase que a gente pagava, mas emocional. A gente via que a gente ia. Agora, eu entendo essa então, erro. A vida é a vida de aparenta que é uma coisa, mas a essência é oca. Também não é isso. A vida santa também não é a vida daqueles que pedem os outros de cima para baixo. Também não é isso. A vida santa é uma vida farisaica, uma vida moralista, legalista. Não. Inclusive os fariseus são chamados hipócritas. Não porque
Eles fazem um exercício religioso. E Jesus chama hipócritas. E dentro deles, eles sabiam que eles não conseguiam viver aquilo que eles cobravam dos outros. E Jesus fala: vocês são hipócritas. Estão cobrando uma coisa, mas vocês têm espelho em casa. Sabem que vocês não conseguem viver isso. É isso que Jesus está dizendo para eles. A vida santa, então, não é a vida semelhante. Escreve cartas né? Mas ele escreve assim que estava conversando, né? E eles se perguntam o que eles vão fazer com a vida deles. Pastor, tanto. E ele diz: isso realmente me impressionou. E ele diz: eu respondi grosseiramente para esse francês: eu gostaria de aprender a acreditar. E aí ele escreve, eu vou ler: compreendi mais tarde e continuo a aprender, e é vivendo plenamente a vida terrena que passamos a acreditar. Quando alguém desistiu completamente de se tornar alguém, um santo, um pecador convertido, um homem da igreja, um justo, um injusto, um doente ou um saudável, para viver na multidão das questões, dos sucessos e fracassos, das experiências e perplexidades, então ele se coloca totalmente nas mãos de Deus. Quer dizer, quando alguém consegue encarar toda a sua humanidade e falar: isso daqui, agora eu me jogo nos teus braços, em teus braços é o meu descanso, porque eu não consigo lidar com tudo. Então a vida santa, que o Paulo está dizendo aqui para essa comunidade, é diante de tantas possibilidades de escolher, ou de escolhas, que a gente escolha uma caminhada bonita e justa. É isso, uma vida santa. E você pode não acreditar, mas acredite, viver uma caminhada bonita e justa é uma dificuldade para qualquer ser humano. Já é uma dificuldade para qualquer ser humano. Não precisa ser santo, mas viver uma caminhada de vida bonita e justa é uma dificuldade. Dificuldade. E não adianta. Todo mundo aqui tem dificuldade com isso. Não tem quem que falar: isso aqui é fácil, Senhor, pode passar para a próxima. Isso aqui já é cheque. Não. Não. Você viver uma vida bonita e justa é um dos maiores desafios da nossa existência. Para qualquer pessoa. Você pode, às vezes, nas suas leituras, olhar para a terceira e falar: para fulano é fácil. Mas não é. Não é. Não é. Não tem ninguém que olhe para esse compromisso e fala: é fácil. Então, todos os dias, a gente vive lutas profundas que não são conhecidas por outras pessoas. A gente sabe o que a gente vive aqui dentro. Que a gente vive aqui dentro. E que o outro não conhece. Todos os dias a gente enfrenta desejos que a gente alimenta e que não deveria alimentar. Todos os dias a gente para diante de portas que estão desenhadas e que não são tão simples para a gente se são certas e se são erradas. Todos os dias nós enfrentamos tentações em diversas áreas. Todos os dias a gente é atacado, bombardeado na nossa mente, todos os dias. O que eu estou dizendo aqui é muito estranho para vocês, está muito distante, só eu passo por isso. Não, acredito que não. E o que significa então viver uma vida santa? Viver uma vida santa não significa uma espécie de clausura religiosa e dizer: eu vou me afastar de tudo que existe lá fora, porque eu vou me proteger das impurezas desse mundo. Não é isso. Viver uma vida santa não significa acreditar que nesses desafios todos
Eu posso contar com a graça de Jesus para me beneficiar diante do outro que está enfrentando os mesmos desafios. Não, não. Viver uma vida santa significa justamente fazer escolhas no final do dia em que Deus possa olhar para a gente e se alegrar com a gente. E a gente dizer, puxa, foi por pouco, hein? Dessa vez eu consegui. Dessa vez eu consegui. A gente pode fazer escolhas. É isso, viver uma vida santa. A gente pode fazer escolha. O que não vai dizer que sempre a gente vai escolher o certo, porque isso aqui seria uma mentira. Mas o apóstolo Paulo fala dessa tensão em Romanos 7, lembra? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, o mal que eu não quero, eu faço. Eu estou vivendo nessa tensão. Mas ele coloca aqui, chamando a gente para viver uma vida santa e irrepreensível, uma utopia que precisa mover a gente. Sabe? É uma utopia que precisa mover a gente, que diante da escolha e da possibilidade de abraçar aquilo que é errado, eu vou abraçar aquilo que é certo e deixar aquilo que é errado passar de lado. É uma possibilidade um pouco utópica às vezes, porque a gente não consegue cumprir sempre, mas é uma possibilidade, é uma utopia que a gente precisa colocar diante da gente, uma utopia, por mais que seja uma contradição em termos, realizável. Isso é viver de forma santa. Viver de forma santa não é vestir roupa religiosa para vir no culto. Viver de forma santa não é morar na igreja. Viver de forma santa não é ler apenas a Bíblia e nem mais nenhum tipo de literatura. Viver de forma... Não estou dizendo que não tem que ler, tá? Eu estou dizendo só que não é só. Não me entendam mal. Viver de forma santa não é cantar apenas música religiosa e não cantar todo outro repertório que há por aí cheio de beleza de Deus também. Entende? Então, viver de forma santa não é viver na igreja e não ir para a faculdade, por exemplo. Não é isso. Viver de forma santa não é abraçar, gente, agendas que você acha que vão te proteger, que vão proteger seu filho, sua filha, sabe, de uma contaminação e te afastar de tudo e de todos nesse mundo. Não. Viver de forma santa não é fazer somente amigos aqui dentro da igreja. Faça amigos, tenha amizades aqui dentro, né? Mas não é fazer somente amigos aqui e romper todas as suas relações que estão lá fora, porque elas, na verdade, elas vão corromper a sua existência. Não é isso. Viver de forma santa é olhar para todos esses desafios da vida, todos eles, que estarão em todos os lugares da nossa vida, e dizer assim: existe um jeito certo de viver essas coisas. Existe um jeito certo de viver na faculdade. Não preciso deixar de ir, entende? E o jeito certo, qual que é? É procurando caminhar como Jesus caminharia se ele estivesse aqui, na minha existência, no meu lugar de vida. Esse é o caminho certo. Então, o compromisso com Deus, a gente faz assim: disposição em abençoar, doação da vida, daquilo que nós somos, e proceder justo e santo, fazendo boas escolhas, para que a nossa vida tenha uma caminhada bonita, bela e justa. E o Paulo termina nos versos 14, 15 e 16, dizendo que compromisso com Deus também é um negócio que a gente demonstra quando a gente se dispõe a aprender. Sabe? A aprender. Ele termina esse texto, essa seção da carta, dizendo para os Tessalonicenses: vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo. E o fato de vocês estarem aprendendo é um fato de vocês estarem se comprometendo. Porque o aprendizado, minha irmã, meu irmão, não é um milagre na nossa vida. Não acontece assim, instantaneamente. Não. O aprendizado é um processo, um resultado de um compromisso que a gente faz com Deus.
Quem já está pronto para essa caminhada com Deus? Quem pode levantar a mão e dizer assim: estou pronto, Deus. Olhar no espelho, discípulo formado, discípula formada. Quem pode levantar a mão e dizer isso? Nós estávamos aqui hoje pela manhã, foi comentado, fazendo o reconhecimento da consagração pastoral do Bira. E a gente poderia questionar, mas o Bira não está pronto. Eu estava esperando uma questão assim. E aí eu diria, mas eu também não estou. Eu acho que o pastor Gilson, que pastoreou 20 anos a igreja, pastor há mais de 20 anos, também não está ainda. Quem está pronto? Entende? Quem está pronto? Quem é que pode olhar para si e dizer, estou formado? Mais humildade. Mais humildade, por favor. Mais humildade. A gente está sempre aprendendo todos os dias, de todos os lados, de todas as maneiras, às vezes das mais improváveis, às vezes com as pessoas que nós não imaginamos, às vezes nos lugares que nós menos esperamos, nós estamos aprendendo. E tem um negócio, enquanto a gente manter o nosso coração, sabe, com esse coração de aprendiz, então o nosso caminho, no compromisso com Deus, vai ser um caminho de fato que vai nos levar a crescer. Agora, quando a gente abraça essa loucura, sabe, de achar que a gente sabe todas as coisas, que as coisas têm que acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer, de que a gente pode julgar todas as pessoas porque nós já estamos prontos na estatura do Senhor, esse é o começo do nosso fim. A soberba precede a queda. Não é o que dizem? Não é? Para parafrasear o Paulo, você que está de pé, parafrasear não, para citar. Cuidado, para não cair, meu irmão, minha irmã. Então, um compromisso com Jesus é a disposição de manter nosso coração naquilo que disse o próprio Gonzaguinha, sabe? Na postura da beleza de um eterno aprendiz. E antes do Gonzaguinha dizer, com todo respeito, o nosso mestre já disse, o reino dos céus é de quem? Desses pequeninos aprendizes, porque eles estão sempre dispostos a perguntar, a questionar, a aprender, porque eles sabem que o que eles sabem não é muita coisa diante do que existe. Tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para entender. Uma postura de um eterno aprendiz, porque todos os dias, de muitas formas, em muitos lugares, há muitas coisas que Deus deseja ensinar no nosso coração. Então você que está aqui nesse domingo, você que está nos acompanhando aí à distância, eu queria dizer a você, renove todos os dias o seu compromisso com o Senhor. Mas não faça isso apenas de boca, de palavra, sabe? Repetindo o que os outros dizem. Faça isso a partir não de uma religiosidade de capa externa. Faça isso com a sua vida. A sua vida. Quando você sai todos os dias, não se esqueça dessa pequena oração. Senhor, como é que eu posso ser uma bênção nesse lugar para onde eu estou me dirigindo? Quando você se propuser a ser uma bênção, não pense que você pode abençoar apenas com aquilo que tem, porque há muitas outras bênçãos interessantes e que podem mudar a vida dos outros com aquilo que você é, que pode ser oferecida com seu próprio ser. Lembre-se que existe um jeito de se viver nessa vida. A gente não vive de qualquer maneira, não. Existe um jeito de se viver nessa vida. E qual que é o jeito? O jeito de Jesus. E isso está no pacote, meu irmão, minha irmã. Não adianta reclamar. Quando a gente olhou para a cruz e disse, a minha vida vai recomeçar aqui, a gente recebeu um modelo de humanidade que não tem capa religiosa, mas que também se vive aqui na religião e que se aprende aqui na religião, inclusive. E não se esqueça todos os dias, seja por onde for que você caminhe, com quem você esteja, nessa caminhada com Cristo, nós
podemos aprender sempre, aqui dentro, mas também nas situações cotidianas da nossa vida. Que a gente renda a nossa existência ao nosso Senhor. Amém?